Pessoas, Mercúrio na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Bom, pessoas, Halloween é quem manda e hoje eu trago pra vocês, enfim, a análise da série da Agatha. Pois é, um resumão do primeiro ao último episódio da série da Agatha. Agatha desde sempre, ou Agatha of Calls, no caso, né? Em primeiro lugar, deixa eu tirar essa capa porque está muito calor. Mas continuando aqui, eu vou trazer uma análise completa mesmo. Vou contar toda a história. Então já pega a pipoca, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Que o vídeo é longo, mas é um vídeo super interessante. Partiu. Primeiras a partes, como a gente bem sabe, a série da Agatha é um grande sucesso. Não dá pra negar. Tudo que pode ter Wanda no meio tá sendo um grande sucesso. E bom, aqui a gente tem a história da nossa bruxa Agatha, que era uma vilã lá em WandaVision, né? Aqui ela volta como uma certa mocinha, né? E a gente também tem um filho perdido aí, né? Um garoto, no caso que eles chamam de jovem, né? E que ele pode ser o filho da Wanda. Spoiler? Ele é. Já dizem, né? Esse garoto, ele é o Wicano. Pois é, o Wicano é, no caso, o Billy. Pois é, o Wicano, qual que é o poder dele? Ele lê mentes, ele é telepata, ele é praticamente uma Wanda 2.0. Mas, claro, sem todo o poder dela. Afinal, ela é a feiticeira escarlate. Estamos no primeiro episódio de um jeito mais devagar. Aqui a gente não está sendo introduzida a uma série da Agatha, mas sim uma série detetive, no caso, né? Aqui a gente vê que a Agatha, ela está sendo uma detetive e ela está investigando um corpo desaparecido que apareceu, ou melhor, né? E esse corpo a gente sabe bem de quem é da Wanda. E aí ela está nessa busca sadia, mas sem saber que ela é a Agatha, né? Porque ela ainda está no sigilo, né? Nesse poder que a Wanda lançou nela, né? Que ela tem que viver como uma pessoa qualquer ali daquela cidade. E ela está atrás de saber quem é esse corpo, de quem é esse corpo. Até que aparece o jovem pra ela do nada. Ele meio que invade a casa dela ali. E aí ela pega ele, leva pra delegacia. Afinal, ele está invadindo uma propriedade privada, mas chegando lá, o jovem literalmente solta o poder nela, lendo o livrinho dele, né? E nesse poder ele quebra o sigilo, aquela coisa mental que a Wanda tinha colocado nela no final da primeira temporada de WandaVision. Logo nesse final desse primeiro episódio, a gente tem uma bruxa estranha, que é meio que uma bruxa verde vindo atacar ela. E ali a Agatha implora por misericórdia por mais tempo, e nisso ela consegue. E aí o episódio termina com o Billy e a Agatha conversando ali, e ele dando uma explicada pra ela como está o mundo agora, e ela caindo na real. No segundo episódio, a Agatha cai em si que ela está sem poderes, e aqui é bem interessante porque o jovem, né, esse jovem que chega até ela, fala com ela que ela pode conseguir esses poderes dela, né? Como que ela consegue o poder dela de volta? Indo pro caminho. Esse caminho que até o momento a gente não sabe o que é. E aí ela pergunta, mas pra que você quer ir pro caminho? E ele não responde, ele não pode responder. Mas ela ali junto com ele decidem ir pro caminho. Afinal a Agatha, ela adora poder, né? E quando ela vê que ela está sem poder nenhum e cai naquele, como pode dizer assim, né? Cai ali naquele real, porque no final do primeiro episódio uma bruxa vem atacar ela e ela não pode fazer nada, né? Ela decide ir pro caminho, mas pra ir pro caminho ela precisa de ajuda. Ela precisa montar o coven dela, no caso, né? E aí ela vai atrás de certas bruxas que tem ali pela redondeza. Claro que nenhuma bruxa concorda com ela, mas ela consegue fazendo meio que trapaça junto com a bruxa. Aí a gente tem a bruxa Lilia, que entra, que é uma bruxa taróloga, né? A gente tem a bruxa Jennifer, que é uma bruxa que é ligada ali às poções. A gente tem a bruxa Alicia, no caso, né? Que essa daí, ela é, como pode dizer assim, né? Mais perdida de todas, mas ela entra na história por causa da mãe dela, que era uma grande bruxa, né? E a gente também tem a senhora Hart. Bom, pra quem não lembra quem é a senhora Hart, é aquela senhora que era a patroa, no caso, né? A patroa do Visão. Lembra aquela senhorinha lá do primeiro episódio de WandaVision? Pois é, do nada ela está ali junto com elas, apesar dela não ser bruxa, ela vai porque a única coisa que ela quer é dançar. Ela tá achando que é uma festa e ela vai. E aí que a gente tem, enfim, aquela música super icônica que é O caminho vai se revelar. E finalizamos o segundo episódio por aqui. O episódio começando, e claro, gente, esse episódio já começa com muita música. O caminho vai se revelar, essa música incrível, ela volta a tocar. E aí, claro que quando eles cantam isso, os mortos ressurgem e eles entram pelo caminho. Chegando lá, a gente começa a entender um pouco mais sobre o que é o caminho. O caminho são várias provações, quer dizer, cada pessoa que está ali no meio do caminho, né, cada bruxa que se juntou à Agatha para ir ao caminho, vai ter a aprovação dela e ela vai ter que passar por essa, né? Só que todos vão passar junto. E quando ela termina de explicar, já aparece a primeira aprovação. E a aprovação é dentro de uma casa branca, né, gente?
gente, uma casa super chique, e elas entram dentro da casa e já muda a roupa delas. É muito maneiro, gente, porque a Jennifer fica belíssima, de, como pode dizer, né, de uma lace curtinha, ela fica lindíssima. E bom, esse primeiro desafio é o quê? É doce, porém amargo. É um desafio de um vinho ali, né, que elas têm, e elas têm que meio que se decidir ali o que elas têm que fazer. Quando elas chegam dentro da casa, todas falam assim, não vamos beber, não vamos beber. Mas quem acaba bebendo primeiro é a senhora Hart, no caso, né? Aquela senhora que só está aqui porque, como pode dizer assim, né, ela é feliz e ela tá querendo ajudar. E quando ela bebe é muito engraçado porque o rosto dela parece que fica com plástica, né? Fica muito inchado. E bom, logo que elas percebem isso, o tempo começa a correr. E aí todas elas têm que beber também. Todas bebem e aí depois que elas bebem, elas começam meio que delirar, né, gente? Viver a pior provação delas. Uma conhece a mãe, a outra vê de novo a Wanda matando o marido, pois é pesado. E a da Agatha é em questão do filho dela. Bom, pra quem não sabe, o filho da Agatha é junto com o Mephisto, né? Só que não falam do Mephisto, não falam do filho dela, então a gente só vê por cima e não entende nada o que é a alucinação da Agatha, né? A alucinação das outras bruxas a gente entende, mas a da Agatha não. E bom, aqui o jovem, ele não pode beber da bebida. Por quê? Porque ele é muito jovem. Pois é, é muito idiota. Apesar dele estar no caminho, ele não faz parte do Coven. E isso é engraçado, porque um Coven não pode ter alguém que não faz parte do caminho. Então, quer dizer, ali a gente já começa a ficar assim meio pensativo, né? Mas é claro que elas conseguem resolver todo esse dilema, né? Depois que elas bebem a bebida, elas veem que elas foram envenenadas. E aí a gente tem o quê? A Jennifer, a bruxa da poção. Nisso que ela pega, que ela percebe o veneno que tem na bebida, ela pega as coisas ali e faz uma receita total inovadora ali, né, pra curar elas. E cura todo mundo, menos a senhora Cher. Por quê? A senhora Cher, ela foi a primeira bebê e ela demorou demais. E infelizmente ela acaba morrendo no final do terceiro episódio. O que é bem triste, papo reto, porque ela era como pode dizer assim, né, o alívio cômico junto com a Agatha. Começamos o quarto episódio, infelizmente, com o enterro da senhora Hart, né? O jovem fica bem triste com isso e eles enterram ali no caminho mesmo. Pois é, porque a gente não tem tempo a perder. Mas quando elas acham que a próxima aprovação vai chegar, não pode chegar. Por quê? Porque a gente perdeu uma bruxa e a gente precisa de uma quinta bruxa para o caminho continuar. E aí é nisso que elas decidem invocar uma bruxa para chegar, né? Porque eles precisam da bruxa verde. A bruxa verde é uma das bruxas maiores que tem. E a senhora Hart, ela estava sendo encarregada de ser a bruxa verde. Porque sem ela, o caminho não dá para continuar. E bom, quando eles invocam, do nada vem uma moça super bonita e verde, e é a bruxa verde. E ela se dá super bem com a Agatha, e é bem interessante porque parece que ela e a Agatha já tiveram um certo relacionamento, mas vamos pro caminho. E a aprovação que veio agora é uma aprovação musical, coisa que a Agatha domina logo de cara e já pega o microfone e começa a cantar. O caminho vai se revelar. E é muito maneiro porque todas elas ali em conjunto conseguem passar por essa aprovação. Apesar do jovem ele ser atingido na cabeça, nenhuma delas morre e elas conseguem passar por isso. No episódio, a gente, depois de passar por aquela aprovação musical, a gente já começa o quinto episódio no puro suco do caos. Pois é, vocês lembram que lá em WandaVision a Agatha matou algumas bruxas para conseguir o poder delas? Bom, do nada essas bruxas se unem e elas viram as 7 bruxas de Salem. E elas vêm atrás de vingança, atrás da Agatha. E mano, isso é muita doideira, porque elas vêm em formato de bicho. E aí a gente tem, como pode dizer assim, né, uma disputa entre elas e as nossas bruxas, né, de vassouras. E é muito maneiro isso. Mas a gente não tem muito tempo pra isso, porque infelizmente o caminho já nos mostra a próxima aprovação. E a próxima aprovação é um quartinho de adolescente. E um quarto bem pequeno. E quando a gente entra, esse quarto até que se expande ali, e aí a gente vê que é uma lua sangrenta e que vai ter um jogo de Ouija. Pois é, aquele jogo antigo que muita gente fala que é mal assombrado, vai ter esse jogo no meio do filme. E aí quando ele aparece ali, a gente logo percebe, essa aprovação é da Agatha. Não é de se esperar, a aprovação não é nada legal, né, gente? A Agatha, ela tem os seus parentes ali, né, todos mortos por ela mesmo, e no meio do Ouija eles começam a se comunicar ali, mexer ali, e aí eles perguntam, quem está aqui? E aí vai pro M-O-R-R-O-H,
M-A-R-T é morte. Engraçado que a Rio ri junto disso, né? Há boatos que a Rio é a própria morte, mas tudo bem. E aí depois eles perguntam, mas quem é você? E aí vai pro M-A-E, no caso, mãe, e aí a gente descobre que é a mãe da Agatha, e do nada a mãe da Agatha vem em forma de fantasma. E mano, isso é doideira. Na vinda dela de forma fantasma, ela vem e simplesmente ataca todo mundo, mas ela também vai atrás, mais ferozmente atrás da Agatha, né, porque afinal foi a Agatha que matou ela, e nisso ela entra no corpo da Agatha, ela possui a Agatha, e a Agatha fica sem, como pode dizer assim, né, sem forças, sem decisões. Quem tá mandando no corpo dela é a mãe dela. E aí a Agatha, ela começa a atacar todo mundo, como eu já disse, né? Mas ela foca em uma pessoa só. No caso, na Alicia, na bruxa, que era a bruxa roqueira. E, gente, sério, é uma das mortes mais estranhas que a gente tem. Pois é, a Alicia morre e a gente passa por esse caminho. Mas é claro, todo mundo vira as costas pra Agatha, porque, querendo ou não, dava pra Agatha controlar o espírito da mãe dela. Mas a Agatha já pensou assim, olha, eu tenho problema com a morte, eu posso entregar esse espírito aqui em vez do meu. E aí a Agatha foi pra cima dizendo que era o espírito da mãe dela, né? Porque ali tava meio espírito da mãe dela e meio Agatha. Então quer dizer, uma loucura, mas eles passam pelo caminho. Mas infelizmente a nossa bruxa roqueira, a nossa bruxa musical ficou pra trás. E como a aprovação dela já passou, não precisa chamar outra bruxa. Então tá tranquilo. A gente acha que o episódio tá terminando, tá tudo tranquilo, o Billy surta. Pois é, o nosso jovem, ele acaba surtando, e nisso que ele surta, ele levanta as mãos dele pro alto, coisa que ele era meio sem poder, do nada aparece meio que uma coroazinha aqui nele. E nisso que aparece a coroa nele, a gente logo percebe, esse jovem é o Wicano. E nisso ele joga o poder dele pro alto, pega as mãos dele e joga pra cima. E nisso que ele joga pra cima, ele fala, eu sou o Wicano, e vai pra cima da Agatha. Ele ataca a Agatha e ataca a Jennifer, no caso, né, e a Lilian, que eram as duas bruxas que tinham sobrado ali. Querendo ou não, o Coven agora só tem 4 pessoas, o jovem, a Agatha, a Lilian e a Jennifer. Mas ele joga todo mundo pra lama, então quer dizer, só fica ele. E aí a gente vai pro 7º episódio. O episódio já começa de uma forma estranha, pois afinal a gente está bem longe do caminho. A gente percebe porque as coisas não são tão dark e a gente não vê a Agatha, né? Infelizmente a gente não vê a Agatha. Mas o 7º episódio a gente está bem perto de um jovem, né? Pois é, o nosso querido jovem, ou melhor dizendo, o Wicano, né? Ele está junto com a família dele. Pois é, não é a Wanda, é uma família que ele tem ali, que a gente descobre que ele ainda não é o Wicano. Mas até que o que acontece? Ele acaba sofrendo um acidente de carro e ele bate e ele morre. Nisso que ele morre, está acontecendo aquilo em Westview, no caso, né? O espírito do Billy e do Tommy está morrendo lá em Westview. E aí o espírito do Billy, ele corre e tenta ir atrás do primeiro corpo que ele acha. E qual é o corpo que ele acha? Pois é, isso que esse espírito entra no corpo desse jovem aí, no caso, né, nisso que o Billy entra no corpo desse jovem que a gente não conhece, ele tem que começar a se adaptar ali e a entender quem ele é. Até que ele vai numa festa e nessa festa ele encontra quem? A nossa bruxa taróloga, pois é, a Lilian. E aí ele fala assim, Lilian, você lê a minha mão? E ela lê e tira umas cartas e ali ela logo vê, bom, esse garoto, ele tem potencial de chamar a Wanda, esse garoto, ele tem muita coisa, então não tem jeito, eu vou ter que aplicar um sigilo nele pela minha segurança e pela segurança de todos. E é isso que ela faz, ela aplica um sigilo nele, mas esse sigilo também serve pra ela, então quer dizer, ela nunca mais vai lembrar dele. Então quer dizer, nem a Lilian e nem o Wicano eles se conhecem, mas eles já se conheceram. Como eles se conheceram? Tempos atrás, mas não lembram por causa do sigilo. Na história, é claro que ele fica 100% perdido, né, depois disso, dele ver que essa moça, de vez de ela dar informações pra ele, ela deixa ele com mais dúvida, ele decide ir atrás do irmão dele, e atrás de procurar, como pode dizer assim, né, pistas dessas coisas assim, até que ele encontra quem? O nosso querido Mercúrio. Pois é, o Mercúrio, só que o Mercúrio não sendo o Mercúrio dos X-Men, no caso, né, que foi o que apareceu lá em WandaVision. E bom, ele descobre um pouco mais sobre o Westview, coisa que a gente já bem sabe, né, porque a gente viu a primeira temporada de WandaVision, e até que ele descobre da Agatha. E aí, nisso que ele descobre da Agatha, ele vai atrás da Agatha. E aí,
a gente volta pro primeiro episódio. Quer dizer, é só mais uma abertura pra gente entender a história do Billy, né? E aí a gente volta pro caminho. E no caminho ele decide salvar todas elas porque ele lembra qual é o propósito dele. O propósito é achar o irmão dele, e agora ele sabe muito bem que ele é wicano e todas elas sabem que ele é wicano. Vamos no sétimo episódio, no puro suco do caos novamente. Pois é, eles abandonam a Lilian, no caso, né? A Lilian e a Jennifer, e apenas a Agatha e o wicano vão junto. Mas os dois não estão se dando bem. Os dois estão tretando horrores, porque querendo ou não, ele ainda está muito bolado da Agatha ter matado, né, a Alicia, porque ela podia ter poupado a vida dela, né? E a Agatha tá ali falando com ele. Eu tinha que fazer apenas o meu trabalho, que não era eu. Mas a gente sabe que ela tinha controle sobre aquilo sim. E vamos para a próxima aprovação. E a próxima aprovação é justamente sobre o quê? Tarô. Pois é, o tarô está mais vivo do que nunca. Mas é interessante citar também que a bruxa, a Rino, a bruxa verde, ela meio que sumiu. Pois é, ela sumiu, mas ninguém ligou, ninguém percebeu, eles só seguiram pro próximo capítulo do caminho. E aí, nisso que eles chegam lá no caminho, no caso, né, na outra casa de provação, é justamente a casa de tarô. E nisso que é uma casa de tarô, a Agatha senta numa cadeira, ele senta em outra e ele fala: bom, Agatha, eu vou ler a sua mão. E nisso que ele começa a ler a mão dela, quando ele tira uma carta pra ler, né, sobre a vida da Agatha, cai uma espada do teto. E aí ele olha pra cima e vê que a casa tá cheia de espada no teto, e cada vez que ele lê algo errado, uma espada vai cair, até todas caírem e matarem ele e a Agatha. Surtos e mais surtos, porque aqui a gente vê que ele fica desesperado, a Agatha também fica também, e é bem engraçado porque enquanto eles estão desesperados, do nada a Jennifer e a Lilian chegam, e aí a gente vê que a Lilian não tá bem da cabeça, gente, ela tá começando a surtar, e aí do nada a gente tem uma Lilian do passado, uma Lilian do futuro, uma Lilian do presente, pois afinal ela tinha jogado um sigilo no wicano, né, gente? E isso acabou meio que, como pode dizer assim, né, ferindo a mente dela por ela não lembrar, então ela ficou meio doidinha. Justamente quando é a hora da aprovação dela, ela fica maluca. Resumindo, para com D, todo mundo tenta tirar uma carta, tudo dá errado, apenas a pessoa que poderia tirar a carta era a Lilian. E aí a Lilian vai lá, senta na cadeira e fala assim: bom, eu não tô bem, mas vamos lá, eu vou tentar tirar uma carta pra você. E nisso que ela pega uma carta pra tirar pra o wicano, no caso, né, porque ele senta ali, cai mais uma espada, e ela já fica extremamente assustada. E nisso que ela fica assustada, ela volta na infância dela, e aí ela começa a ver sobre a vida dela, como foi a vida dela, e ela entende que o fim dela está mais próximo do que nunca, mas o fim dela só vai acontecer se ela aceitar. Ela vai lá e pede pro wicano tirar uma carta. Nisso que ele tira uma carta, a carta dele é justamente o mago. Bom, gente, interessante essa carta, porque agora eu vou falar um pouco mais sobre minha vida, tá? Pra quem não sabe, eu sou umbandista e, bom, na Umbanda a gente também tem o tarô, no caso, né? Eu acredito que até fora da Umbanda também existe o tarô. E, bom, a minha mãe de santo lá, né, no caso, a moça, ela pediu pra me tirar uma carta, e nisso eu tirei uma carta, e a minha carta era justamente a mesma carta que o wicano, vocês acreditam? Que era a carta do mago. E aí eu perguntei pra moça, por que a minha carta é o mago, no caso, né? Mãe, no caso, né, que é a mãe de santo, por que a minha carta é o mago? E aí ela falou: você não pode saber. E eu fiquei assim mesmo. Mas o tempo, depois daquilo dali, é lógico que eu não fui pesquisar, já teve pessoas que tentaram me contar o significado, eu não quis saber, mas aí a vida realmente me contou. Ela falou que a vida ia me contar e a vida me contou. O significado da carta mago é aquilo: você tem facilidade em conquistar as coisas que quer. É isso. Isso que é a carta mago. É essa carta que saiu pra mim e é a mesma carta que saiu pra ele. Quer dizer, coincidências na vida não existem. Lembrei da Agatha. Isso que ela queria essa carta pra ele. Bom, gente, a espada também cai de novo, e aí é assim que ela entende. Ela tem que tirar as cartas pra ela. Ela expulsa todo mundo dali e começa a tirar a carta dela. E ela tira a carta dela, e aí as espadas param de cair, mas elas começam a descer. E aí ela entende. Através das cartas, ela entende que tudo que ela viveu, ela já viveu. E que está na hora dela reencarnar.
Ela não aceita aquilo muito bem, porque afinal ela acredita que ela ainda tem mais tempo, mas ela entende que o jovem precisa daquilo e que ele está atrás dos objetivos dele. E aí ela simplesmente se sacrifica. Pois é, quando ela entende que o tempo dela já acabou, que o tempo dela agora é a torre, no caso, né, a porta se abre e eles podem ir pro próximo caminho, no caso, né, pra continuação do caminho. Passa o jovem, passa a Agatha, passa a Jennifer, mas a Lilian não passa. Ela fecha a porta enquanto todo mundo tá feliz, ela fecha a porta, e nisso que ela fecha a porta, ela dá de cara justamente com quem? Com as 7 filhas de Salem, no caso, né? Que são aquelas bruxas que estavam perseguindo a Agatha. Elas chegam e estão preparadas para matar a Lilian. Só que a Lilian, ela é muito inteligente, porque como eu disse para vocês, tem aquelas espadas no teto. E bom, a carta dela é a torre. Quando a gente virar a torre invertida, o mundo vai de cabeça para baixo. E a Lilian, ela simplesmente faz isso. Então quer dizer, ela cai. Mais uma morte caindo pro MCU. Viúva Negra, Gamora, a Wanda não, né? Que a Wanda ela deixou de desmoronar. Mas agora a Senhora Hark também entra pra lista de mais uma pessoa que morreu caindo. E sério, cara, aquela cena ali, gente, quem não chorou tá morto por dentro. Pera aí, eu não chorei, mas eu fiquei muito emocionado. E sério, papo reto, ver ela se matando ali, mas também levando as outras. Cara, super massa, 1000 de áurea. Papo reto, 1000 de áurea. Bom, enfim, chegamos no 8º episódio, que no caso é pra ser o último, mas ele não é o último, tá? Bom, nesse 8º episódio a gente começa com um desentendimento entre a Agatha e a Rhino. Pois é, elas já foram um casal antigamente. Pois é, a Rhino é aquela bruxa verde, tá? Elas já foram um casal antigamente, e aí a gente descobre que a Rhino... Bom, gente, a Rhino, ela é a bruxa da morte. Ou melhor dizendo, ela não é a bruxa da morte, não. Ela é a própria morte em pessoa, ou morte em mulher. E aí é bem interessante, porque elas começam a discutir e uma faz um trato com a outra. Bom, moça, vai ser assim. Você traz o jovem pra mim, no caso, a Rhino quer que o jovem se mate e vá junto com ela, porque o jovem era pra ter morrido. Mas ele acabou conseguindo fugir ali da Rhino e ela não pode matar ele. E aí, Agatha, eu deixo você seguir a sua vida. Porque afinal, gente, a Agatha já era pra ela estar morta, mas ela também enganou a morte. Ela e o Billy enganaram a morte. Depois de discutir tanto com a Rhino, ela acaba aceitando essa proposta. E a primeira coisa que ela vai é atrás do Billy. Nisso que ela chega pra ele e fala: vamos pro próximo caminho, no caso, né, pra próxima etapa do caminho. E eles vão. E essa também é conhecida como a etapa final. E nessa etapa, eles estão de volta no porão da Agatha. Bom, aqui nessa parte do caminho, a gente só tem quem? A Agatha, o jovem, no caso, né, o Wicano, e a Jennifer. E ali elas estão num lugar de vegetação, no caso, né? Apesar de ser no porão da casa da Agatha, é um lugar de vegetação que faz lembrar até um pouco Vingadores Era de Ultron, no caso, né? E ali a Jennifer, ela levanta e ela logo quer fugir, ela logo quer escapar dali. E ela até que consegue, você acredita? Mas a Agatha e o Billy não conseguem. E aí o que eles tentam fazer? A Agatha fala com ele: você não quer encontrar seu irmão? Vamos encontrar o seu irmão. Os dois ajoelham ali, né? E um começa a conversar com o outro. Ela manda ele fechar o olho, ele fecha. E aí ela vai atrás dele, no caso, né? Ela junto dele, se dão a mão ali. E eles tentam focar no espírito do Tommy. E focam, e focam, e focam, até que o Billy entende o que ele precisa fazer para conseguir trazer o espírito do Tommy. E ele quase chama, tá? O espírito, assim como o do Billy, está vagando por aí. Mas para ele conseguir voltar à vida, ele tem que o quê? Ele tem que achar uma pessoa que acabou de morrer. E aí o que o Wicano ele acaba fazendo? Através dos pensamentos dele, ele quase mata um garoto. Ele vê um garoto sendo sofrendo ali na mão da família, né? E junto da Agatha, ele quase mata o garoto só com a mente dele. Pois é, só com a mente dele. Mas nisso que ele percebe que ele está matando uma pessoa para conseguir o irmão dele, ele para. Pois afinal ele tem a bondade da mãe dele no coração dele. Claro que ele não concorda com aquilo dali. E aí ele pensa assim: eu não posso matar um garoto. E nisso ele volta ali daquele transmute que ele tava junto com a Agatha. E a Agatha fala: o quê? Não, você tem que matar esse garoto, você tem que matar esse garoto. E o Wicano tão nervoso ali, ele acaba o quê? Se teletransportando. Pois é, o poder do gato é bem forte. E nisso que ele acaba se teletransportando, a Agatha fica dentro daquele quarto sozinho. E do nada, quando o quarto vê que ela tá sozinha e que ela não conseguiu cumprir o que era pra ser feito naquela parte do caminho, começa a cair pedras, pedras, pedras e pedras. E a Agatha tenta fugir, e até que ela consegue fugir. Mas nisso que ela foge, ela dá de cara com quem?
vem com a Rino e tudo apagado, e a Rino, no caso, né, a Rino, que é a bruxa da morte, rindo. E rindo por quê? Porque a Agatha não conseguiu escapar. Quem escapou foi o espírito da Agatha, mas a Agatha morreu soterrada. E aí é a doideira, porque a Agatha entra em desespero e pede tempo, mas não consegue. Até que a Rino vai pra cima dela com toda a força pra tentar matar ela, mas a Agatha não... Mas a Rino não consegue, por quê? Porque ela é impedida pelo Wicano. Pois é, do nada o Wicano aparece com a roupa dele, até que enfim a roupa dele incrível, cheio de runas, ó. No próximo Halloween eu quero estar com a roupa dele, papo reto. Tô com a roupa dele ou com a roupa do gelado. Mas ele aparece com a roupa dele cheia de runas e ataca a Rino. Nisso que ele ataca a Rino, ele doa um pouco do poder dele pra Agatha. E é interessante porque a Agatha começa a receber o poder de volta, a receber o poder de nova. Mas ela está lutando contra a morte, né? E no final ela decide apenas aceitar isso e deixar o jovem conseguir sair dali. Porque a morte fala pra ela: então, você não vai ter que lutar contra mim, você vai ter que lutar contra ele. Ou é ele ou é você, no caso, né? E lógico que a Agatha escolhe ser ela. E aí ela entrega pra morte. Mas ela se entrega de um jeito perfeito. Porque ela beija a Rino. E sério, isso é uma fanservice total. Porque todo mundo queria ver o beijo delas e veio no final. Como eu posso falar? Apertam os cintos porque agora o assunto vai ficar um pouco pesado, tá, gente? Porque depois que o beijo dela se acabam, a magia meio que vai se descolorindo, vai se acabando. E não tem aquela barreira que a Wanda criou lá em Westview? Meio que essa barreira volta, só que essa barreira volta de uma forma azul. Então quer dizer, é o poder do Wicano. E quando a gente vê, do nada, tá o Wicano com a roupa dele um pouco machucado, mas... no mundo real e meio que sozinho. E aí que chega um dos momentos mais importantes e mais interessantes, porque ali o Wicano começa a cair na dele, cair em si, e aí ele percebe que o caminho não existiu. Tudo que a gente viu do início da série até agora não existiu. Era simplesmente o poder dele tomando conta. Querendo ou não, ele estava fazendo a mesma coisa que a mãe dele fez. Pois é, a mesma coisa que a mãe dele fez. Ele estava dominando uma parte da cidade para fazer o caminho. Na verdade, o caminho não existe. Apesar dele ter visto todas aquelas bruxas, de tudo que tem acontecido, o caminho não existe. Ele simplesmente criou aquilo com a cabeça dele. Mas aí você me pergunta, João, machucou alguém? Sim. Todas essas bruxas que morreram durante o caminho, morreram. Eram pessoas que morreram, que foram enganadas por ele. Então quer dizer... morreram. A única que conseguiu escapar foi a Jennifer. Então quer dizer, ele começa a surtar, a pirar. E aí quando ele acha que ele tá caindo sóbrio, quando ele está caindo na dele, no caso, né, ele volta pra casa e ele entra no quarto dele e ele vê que tudo que tem no caminho ele fantasiou. Pois é, ele fantasiou. O garoto é maluco, é que nem a mãe dele. Ele fantasiou. E quando ele acha que ele tá caindo na dele, do nada ele escuta um bu. E aí é o espírito da Agatha. O espírito da Agatha volta e ela dá um grande susto nele. E é bem engraçado porque ele reage nisso bem mal. E ele começa a cair na dele. Perceber que ele tá sendo malvado, assim como a mãe dele foi. No caso, né, ele matou pessoas pra fazer meio que uma gratificação pra ele, mas também pra ele conseguir liberar os poderes dele. E aí a Agatha, de uma forma até que meio estranha, consegue acalmar ele. E aí, apesar dela ser um espírito, ela é grata a ele. Ela mostra pra ele que como pode dizer assim, né? Agora os dois são uma família. E são uma família que vai aumentar, tá? Por quê? Porque a Agatha fala com ele, meu filho, vamos abandonar tudo por aqui e vamos atrás do seu irmão. E assim acaba a série. A série começou atrás do Tommy e vai terminar atrás do Tommy. Agatha e Billy agora, né, atrás do Tommy, só que realmente atrás do Tommy. Não numa fantasia maluca que o Wicano criou na cabeça dele. Depois disso daí a gente tem um episódio bônus. Pois é, como assim um episódio bônus? O episódio 9 é um episódio onde a gente foca no início da vida da Agatha. A gente vê que a Agatha, ela vive desde 1750, pois é. E desde aquela época, ela vai atrás de bruxas e de covens. Ela vai atrás de bruxas e de covens por quê? Porque ela está grávida. E nisso que ela está grávida, ela está quase ganhando o bebê dela. Só que, engraçadamente, o bebê dela está quase matando ela. Pra ele não matar ela, o que ele precisa? Ele precisa de mais
almas de bruxas. E aí é bem interessante, porque nesse meio que plus a gente tem o encontro da Agatha com a Rino, a primeira vez que as duas se veem, a primeira vez que a Agatha vê a morte, no caso, né? A gente tem a Agatha criando o filho dela ali, né? E o filho dela, ele vai crescendo devagarinho e infelizmente ele acaba morrendo. Nos dias, a Agatha precisava mais ou menos de 5 almas para alimentar o filho dela. E bom, o garoto foi crescendo e ele foi percebendo que o que ele fazia era um pouco mal, no caso, né? E até que uma noite ele acaba enganando a mãe dele. Ele finge que vai trazer almas para ele, mas ele acaba não trazendo. Nisso ele deita para dormir, a Agatha também deita, achando que deu tudo certo, mas não deu tudo certo. No outro dia ela acorda e a criança está simplesmente morta. Quer dizer, ele mesmo se matou depois que percebeu que o que ele fazia era errado, pois afinal a Agatha matava as bruxas para alimentar ele. E aí ele morre. E aí a gente entende que a vida da Agatha se tornou miserável desde quando ela perdeu o filho dela. Aí que ela ficou realmente maluca, crazy da vida. Sim, gente, a série se inicia com a Agatha e com Billy indo atrás do Tommy. E sim, gente, a série se finaliza com a Agatha e com Billy indo atrás do Tommy. Pois é, gente, que série incrível, papo reto. Eu amei do início ao fim. Eu não tenho nem muitas palavras do que dedicar e do que falar pra ela, porque eu gostei real, oficial. E sabe que é uma continuação de WandaVision? Claro que colocaram muitas expectativas em cima dela e pelo menos eu já sentia que essa série ia ser uma série muito boa. E bom, eu acredito que eles entregaram isso tudo, não entregaram mais, né? Pois afinal a gente não teve a volta da Wanda, a gente não teve o Mephisto, mas eu acredito que o que eles puderam trabalhar, eles entregaram muito bem. É muito maneiro poder ver o Joey Luck, no caso, né, esse ator aí ganhando um pouco mais de papel, no caso, né, porque agora na Marvel vocês podem ter certeza que esse garoto, ele vai crescer muito, papo reto, porque ele é o Wicano, ele é o filho da Wanda. Apesar dele não ter tanta ênfase assim nos quadrinhos, no caso, né, e no multiverso do UCM, a Wanda é grandona e com certeza ela vai trazer o Wicano e o Celeron gigante junto com ela. Falando um pouco mais sobre a série, é bem interessante ver essa evolução da Agatha. No início sendo uma amiga incrível, depois se tornando uma bruxa medonha, depois agora na série dela, né, se tornando, como pode dizer assim, né, essa amiga incrível do Billy, mas ao mesmo tempo que briga, que mata, que grita, e agora ela se tornando fantasma e literalmente aceitando ajudar ele de todo o coração. É muito maneiro ver como a Agatha, ela vai evoluir. E sim, gente, há histórias nos quadrinhos onde mostram que quando a Wanda sai, no caso, né, quando a Wanda some, quem é a mentora, tanto do Celery quanto do Wicano, é a Agatha. Então quer dizer, enfim, a gente pode falar que a Agatha veio pro lado do bem. Apesar dela estar morta, ela está do lado do bem. De teorias de futuros eu simplesmente não vou falar nada. Pois é, gente, eu acredito que a série já entregou tudo e eu, pelo menos João Vitor, não consigo teorizar mais nada. Com certeza a gente sabe que a Wanda vai voltar, com certeza a gente sabe que o Billy vai conseguir achar o Tommy, mas eu acreditava que ele ia achar nessa série. Então quer dizer que a gente vai ter uma terceira série, no caso, né, que vai ser Billy e Tommy, ou a terceira série vai ser o Vision Quest? A gente não sabe. A gente sabe que a gente vai ter um Vision Quest aí vindo em 2026. E eu acredito que WandaVision é a primeira temporada, Agatha depois do Cal é a segunda temporada, e a terceira temporada vai ser o WandaVision. WandaVision não, perdão, Vision Quest. E eu acredito que as três vão ser perfeitas. Pra quem não sabe, a gente tem um vídeo resumão aqui de WandaVision, né, gente? E além dele, agora a gente vai ter o da Agatha também. E bom, no vídeo de resumão de WandaVision, eu dei 10/10 pra aquela série. E pra Agatha, desde sempre, eu não vou mudar a nota. Vai ser 10/10 também. Pois é, uma das melhores séries que eu assisti esse ano. E a segunda, pelo menos eu não consigo ainda decidir qual é melhor. Ou X-Men 97 ou Agatha desde sempre. Porque os dois brilharam muito bem. As duas séries da Marvel são incríveis. Então que eu vou revisitar essa série várias vezes, porque eu sou um grande fã de Agatha, entendeu? Eu sou um grande fã de magia. E acredito que o Wicano, ele só cresceu durante a série. E deve ser muito maneiro ver a série de novo, sabendo dos plots que vai acontecer. Pra quem não sabe, eu sou Mercúrio. Nesse canal a gente analisa muito filme, muita série, muita música. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, comenta aí qual foi seu episódio favorito e parte favorita. E muito obrigado por me assistir até aqui. Um beijão, valeu, falou e fui. Ah, antes que eu me esqueça também, me segue lá no Instagram também, @joão.mercúrio, pois lá eu vou postar essa make aqui, ó, babilônica. Então vai lá curtir, tá show? Tchau, tchau, valeu.